4 coisas que nós aprendemos aqui. Aleluia. Partindo do capítulo 1 de Jeremias, nos versículos 9 e o versículo 12. Somente esses 2 versículos para termos como base a nossa pregação nessa oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 1, verso 9. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Versículos 12. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Versículo 9, diz a palavra do Senhor que o próprio Deus tocou na boca de Jeremias e diz que colocou na boca de Jeremias as palavras de Deus. E no 12, Deus ele ratifica, dizendo que ele vela pela palavra dele, a palavra dele para cumprir. 4 coisas aqui e 4 situações que acontece com o profeta, a sua profecia e o próprio Deus. Primeiro, o profeta fala o que Deus manda. O verdadeiro profeta fala o que Deus manda falar. A segunda coisa, quando o povo não quer ouvir a Deus, Deus envia então os seus profetas. Isso é um pouco triste, mas é a realidade do profeta. Quando o povo não quer dar ouvidos a Deus, Deus levanta um homem capacitado, aleluia, com a sua palavra, para que ele entregue ao povo em nome de Deus. Terceira coisa, na maioria, aquilo que o profeta fala não é agradável aos ouvidos. Na maioria das vezes, grande parte não é agradável. Aleluia. E aí nós vimos por aí, estamos enxergando por aí, muitos que se dizem profetas, mais bajulando do que falando a palavra de Deus. Aleluia. Mas o verdadeiro profeta, aquilo que ele profere, não é agradável. Por quê? Eu já falei como segundo ponto que o profeta é enviado quando o homem não quer ouvir a Deus, e quando o homem não quer ouvir a Deus, Deus envia o profeta, não com a mensagem de louvor, não, mas uma mensagem de exortação, de advertência, para que o homem retorne aos caminhos do Senhor. E o quarto ponto, o profeta está do lado de Deus, e Deus está do lado do profeta. Doa a quem doer. Rima canta rabagai. Mas Deus está do lado do profeta e o profeta está do lado de Deus. É por isso que quando Deus levanta os seus profetas não podem temer o homem. Absolutamente não, nem sequer ir para a guilhotina ou ser martirizado, não, porque se o profeta defende a causa de Deus, certamente Deus defenderá a causa do profeta. A palavra, o nome próprio Jeremias, significa Deus estabelece, ou Deus é alto, Jeová é alto, Deus estabelece. O que nós entendemos aqui? Deus diz e pronto, está acabado o assunto. Aleluia! Quando Deus usa o profeta, pode ficar até remoendo, não querendo aceitar, até dar as costas para aquilo que está sendo proferido, mas mais cedo ou mais tarde irá se cumprir, quer os homens sim, quer os homens não. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias surge na história, trazendo aqui uma exegese do livro, cerca de 629 anos antes de Cristo. É chamado de o profeta chorão. Jeremias profetiza para o reino de Judá, para os 2 reinos, mas especificamente para o reino de Judá. O seu rei contemporâneo foi Josias, que era um rei bom,
teve um filho chamado Jeoaquim, que não valia o que comia, infelizmente. Enquanto seu pai Josias era um rei bom, Jeoaquim mandou perseguir o próprio Jeremias. Deus estava falando no livro de Jeremias e Lamentações que Israel e Judá estavam sendo reincidentes, não estavam ouvindo as reivindicações de Deus, a orientação de Deus, que Israel e Judá iriam para a escravidão, e Jeremias ainda fala da restauração dos judeus. Aleluia! Tudo isso estava na boca do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi sustentado pela palavra de Deus. Diz lá em Jeremias capítulo 15, verso 16: achadas tuas palavras, logo as comi, elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. O alimento do profeta é esses 66 livros que nós temos aí. Aleluia! Se você olhar a história do profeta Jeremias, Jeremias no capítulo 20, verso 2, foi colocado no cepo. Por que colocaram ele lá? Porque ele falava a verdade. Jeremias foi colocado na cisterna de lodo, no capítulo 38, verso 6, porque pregava a verdade. Aleluia! Diz um ditado por aí que quem fala a verdade não merece castigo, mas a verdade do profeta é outra. Aleluia! Porque a verdade, ela vem confrontar a falsidade, a mentira. Aleluia! Entre outras coisas. Jeremias no final do livro foi levado ao Egito, no capítulo 43, versos 5 ao 7, onde Deus preservou como prêmio a Jeremias a ida dele para o Egito, e lá Jeremias viveu bem. E também o cativeiro do Reino do Norte começou pela Síria. Do Reino do Norte, Israel começou pela Assíria. Foi a Síria que invadiu Israel no ano 722 a.C. E o Reino do Sul, Judá, teve 3 invasões no ano 606, 597 e 586 a.C. Foram 3 invasões a Jerusalém para que começasse ou desse início ao cativeiro, aos 70 anos de cativeiro. Aleluia! Nessas 4 levas de Israel e Judá, são 136 anos que Deus proporcionou o arrependimento a Israel. Aleluia! Deus falara através de Jeremias, Deus falou através do seu profeta, e aquela multidão não quis saber. Aleluia! Em Jeremias capítulo 5, verso 1, diz a palavra do Senhor que Deus busca um homem de bem. Aleluia! Para ver se existia em Israel alguém digno, que se assim houvesse, então seria adiado o exílio. No capítulo 5, verso 31, diz a Bíblia, aleluia, que o domínio de Israel, o domínio de Judá, estava na mão de sacerdotes falsos, de profetas falsos e de reis corrompidos. Louvado seja o nome do Senhor. Era o que estava acontecendo. No capítulo 6 de Jeremias, capítulo 6, versos 13 e 14, eu quero ler com os senhores. 6 de Jeremias, verso 13 e 14. Desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Profetas e sacerdotes igualmente, cada um usa de falsidade. E Jeremias vem combater isso aí. Ele vem confrontar essa realidade, a realidade da avareza, a realidade dos falsos profetas, a realidade da falsidade. Diz a Bíblia no versículo 14 do capítulo 6 de Jeremias: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aleluia! Isso estava acontecendo em Israel, e foi isso que Jeremias veio confrontar.
Profeta, ele vem confrontar a avareza. Profeta, ele vem confrontar o pecado. Profeta, ele vem confrontar a falsidade. Aleluia. Ele vem confrontar essa paz falsa que está aí, achando que está tudo bem. No capítulo 9, verso 1, diz a Bíblia que Jeremias, ele clama ao Senhor, dizendo: quisera Deus que a minha cabeça se torne um manancial de águas. Jeremias chorava por Israel, mas não adiantava, porque Israel estava corrompido. Aleluia. Se você quer ser um profeta de Deus, lembre-se, Deus não vai te chamar para ser um popstar de púlpito, não, para ser o bambambam dos congressos, não. Se você quer ser um profeta de Deus, Deus vai te chamar, vai te levantar para você falar a verdade, que confronta tudo isso aí que está acontecendo nos nossos dias. E o resultado do ministério de Jeremias, aleluia, no capítulo de número 11 e o versículo de número 17, Jeremias diz a sua predição: o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o desastre. Aleluia. Jeremias estava predizendo que viria um desastre a Israel, porque não estava bem as coisas por lá, não. Aleluia. E o que acontece com Jeremias? Jeremias, ele é rejeitado por muita gente. Se você quer ser um profeta, você tem que se dar por conta que a rejeição vai fazer parte do teu calendário, da tua agenda, que a rejeição vai fazer parte da tua vida. Não vão gostar daquilo que Deus vai mandar tu fazer, vai mandar tu falar. Lima canta rabagai. No capítulo 11, verso 17, Jeremias dá a sua predição. E no capítulo 11, verso 19, Jeremias é rejeitado pelos vizinhos. Veja o que diz a Bíblia: e eu era como um manso cordeiro que levam à matança, não sabia que tramavam projetos contra mim. Os próprios vizinhos de Jeremias estavam rejeitando eles. Também por causa dessa predição que viria o desastre, e Jeremias é rejeitado no capítulo 12, verso 6, pela sua família. Aleluia. Diz a Bíblia: até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios te traíram. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Rejeição aos profetas dos vizinhos, rejeição aos profetas da sua família. Se prepare. Se você um dia disse: Deus, eu quero ser um profeta, então se prepare para enfrentar rejeição. Os vizinhos vão te rejeitar, a tua família vai te rejeitar. Não tem outro termo, não existe meio termo na academia dos profetas, não. Olhe para Elias, o que aconteceu foi parar no deserto desejando a morte. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 19 e o verso 15 de Jeremias, diz a Bíblia, aleluia: maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, aleluia, nasceu um filho. Jeremias estava se sentindo desse jeito. Jeremias estava se sentindo o pior dos homens na terra. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ouvi, trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para não ouvir. Jeremias traz a predição, o prenúncio no capítulo 19, verso 15. E o que ele encontra no capítulo 20, verso 1? A rejeição dos profetas. Jeremias já tinha sido rejeitado pelos vizinhos, já estava sendo rejeitado na família, e agora ele tinha a rejeição dos profetas. Capítulo 20, verso de número 1 e 2 diz assim: Passur, filho de Emir, sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias proferir estas coisas. Passur feriu o profeta Jeremias,
e meteu no cepo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias prediz e logo vem a rejeição dos profetas. No capítulo 20 e o verso 5, Jeremias prediz ainda: também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos. Aleluia, diz Jeremias prenunciando. E quando ele prenuncia no capítulo 20, verso 10, aleluia, diz a Bíblia: ouço a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai-o, denunciai-lo, todos os meus amigos. Agora Jeremias estava sendo rejeitado pelo povo. Não bastava ser rejeitado pelos vizinhos, pela família, pelos profetas, pelos amigos. Agora Jeremias estava sendo rejeitado pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia ainda assim no capítulo 26, aleluia, no capítulo 4 e 6, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando, enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações. No capítulo 26, verso 8, é rejeitado pelo povo. O povo diz assim, acabou de dizer Jeremias isso, e o povo disse, lançaram mão de Jeremias, os sacerdotes, os profetas e o povo, e disseram: vai morrer. Já estava sendo rejeitado pelos vizinhos, pela família, pelos profetas, pelos amigos, e agora pelo povo. E diz a palavra do Senhor que Joaquim, lá no capítulo 36 em diante, acha o livro da lei, Geude lê para Joaquim o livro da lei. Joaquim rasga o livro e atira no fogo. Deus manda Jeremias escrever de novo para registro à eternidade. E no capítulo 36 de Jeremias, estou sendo muito breve nesta noite aqui, aleluia, porque temos muita coisa ainda para falar. No capítulo 36, verso 26, antes deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Rameleque, a Seraías, filho de Aziel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Aleluia! Mas glória a Deus que Deus havia escondido Jeremias. Não importa se os vizinhos te rejeitam, não importa se a família não te aceita, não importa se os outros colegas profetas falsos não te aceitem, não importa se os amigos não te aceitam, o povo, se o rei, aquele que você está debaixo de autoridade, não te aceita, mas o que importa é que você é profeta de Deus e que Deus esconde você do perigo, que Deus esconde você do mal. Eu quero te dizer um ditado que diz assim: quem não alcança a graça de um cristão, quem não alcança a graça de um profeta, acaba por perseguir o profeta. O que quer dizer isso, irmão José Luiz Fagundes? Quer dizer que aquele que não entende o profeta persegue o profeta. Quer dizer que aquele que não escuta o profeta persegue o profeta. No capítulo 39 do livro de Jeremias, conta a queda de Jerusalém. Ser profeta é renunciar tudo, mas renunciar tudo e ficar do lado de Deus. No capítulo 36, verso 26, a última parte, Deus escondeu Jeremias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se você é profeta de Deus, se você quer ser um profeta de Deus, aconteça o que acontecer, Deus sempre vai te esconder.